Carla, manda a solicitação. Oi, Van. Oi, eu não tô te vendo ainda, calma. Não, Vamos ver se vai aparecer. Não, eu tô te vendo. peraí. Agora eu tô te vendo. Eu tô com outro celular aqui pra poder te enxergar. Porque meu Eita, celular eu não sei o que tá rolando com ele. Esperar a Luciana entrar também pra ela mandar a solicitação. eu acho que eu vi o nome dela aqui. Ah, tá aqui sim. Só que a Lu tem que mandar a solicitação também, pra eu poder aceitar aqui. Vamos tentar com três hoje. É. Hoje eu vou ter que ir lá pra porta, porque minha cabeça vai ficar lá em cima. Pessoal entrando. Lu, cadê sua solicitação? Agora veio. Nossa, Boa faz, noite, gente. faz tempo que a gente não faz live juntas. Faz, Carlinha. Eu falei pra você achar umas temáticas Boa também. A Carla Oi. noite. entrou. Boa noite. Espera, eu tô vendo a Lu, não tô vendo a Carla. Calma aí. Eita, mas estamos aqui. Eu tô vendo vocês hoje. Eu tô vendo todo mundo. Hoje tá É, bom. Mas hoje eu tô vendo pelo celular do lado aqui. Fazer o quê? O celular. Falei que minha cabeça ia ficar lá no topo? Ó. é. É, tem que baixar. Agora vocês vão ver minha cabeça completa. Pronto. Então tá bom. Então hoje não vou precisar ficar com o meu computador ligado aqui. Não, hoje você tá liberado. E aí, gente, boa noite pra todo mundo. Boa Boa noite pra quem tá chegando, pra Boa noite. quem vai noite. chegar, pra quem vai ver depois. Hoje a gente vai ver aqui em trio falar de um assunto. A Lu vai começar falando pra gente das feridas emocionais. E aí a gente vai questionando, perguntando, né? Cada um dentro daquilo que faz, pra gente poder se entender aqui, tá certo, gente? Se alguém quiser também ir comentando aí no chat, a gente vai vendo por aqui, tá bom? E aí a gente já pode dar início, eu acho, Lu, já. É, né? Porque o assunto é profundo. O assunto tem bastante. Enfim, então hoje nós vamos começar a falar sobre as feridas emocionais, né? E eu queria deixar antes claro, porque assim, muito se faz confusão com a ferida da rejeição, do abandono. Nós vamos trazer aqui a visão da Lise Bourbeau. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, nós vamos aqui trazer a visão da Lise Bourbeau, que ela é uma terapeuta canadense, tá? E ela, então, a partir dos anos 90, ela começou a investigar melhor as feridas emocionais, então, nos seus workshops, ela fez um trabalho de campo, vamos dizer assim, né? Então ela começou a desenvolver, ela tem um instituto que, se eu não me engano, é o Corpo Fala, uma coisa assim. Ela tem um livro também muito famoso de, acho que é Escuta o Teu Corpo, ou o Corpo Fala, uma coisa assim também, agora não me lembro exatamente o nome. Pronto, Mas, já. tem aí? Escuta o teu corpo e o teu corpo diz ama-te. Isso, então, ela pegou, né, as feridas emocionais que já são trabalhadas, já eram trabalhadas desde Freud, né, e também na psicologia, e ela aprofundou, vamos dizer assim. A visão dela ela é mais sistêmica. Por quê? Porque ela vai trazer a questão da reencarnação, né, a questão da nossa alma. Então, a visão dela é mais abrangente do que o da psicologia simplesmente. Porém, obviamente, né, que ela fez, não é nada assim científico ainda, porém há muitos anos que ela tem isso de workshops, enfim, são experiências assim como Bert Hellinger evoluiu a constelação familiar, ela evoluiu as feridas emocionais, né? Por que que eu gosto de trabalhar com a visão dela, né? Por causa exatamente das questões que ela aprofunda muito na questão da alma.
Então, o que ela vai dizer? Eu fiz aqui uma colinha, então se eu não ficar olhando para vocês, vocês já sabem. Mas é porque é muito assunto para eu não me perder e também para seguir uma direção, né? Então, no início, assim, quando ela vai introduzir as feridas emocionais, inclusive o livro que eu tenho é este, mas este aqui é o livro versão portuguesa, a capa dele é um pouco diferente, o título é um pouco diferente, mas é as 5 feridas, Lise Bourbeau, todo mundo acha, é um livrinho que não é caro no Brasil. Então, quando uma criança nasce, ela sabe que a razão que encarna é ser ela própria, ao mesmo tempo em que vive múltiplas experiências. A alma da criança, né, vai saber que ela vai passar por várias experiências e para ela evoluir, né? Então, a sua alma, ela escolheu a família e o ambiente que ela vai nascer com um objetivo muito preciso, que é de evolução. Então, todos temos a mesma missão, né? Então, que é vivermos as experiências até aceitarmos e nos amarmos através delas. Portanto, quando as pessoas perguntam, né, qual é a minha missão de vida? É se curar, nada mais do que isso, através das nossas experiências, não é? Então, enquanto nós vivemos as nossas experiências, na não aceitação, nós estamos sempre atraindo constantemente as circunstâncias e as pessoas que nos fazem reviver aquela experiência em específico que, né, reverbera ali numa ferida emocional. Então, aceitar não significa que estamos de acordo com a experiência em que vivemos, mas é a chance do nosso aprendizado. Então, a gente só consegue passar de nível a partir do momento que a gente aprende algo com a experiência, né? Então, tudo que é vivido, essa é uma frase dela, tudo que é vivido na não aceitação acumula-se ao nível da alma, né? Durante as nossas várias encarnações. Então, todos nós temos crenças que nos impedem de sermos aquilo que queremos ser, e quanto mais essas crenças nos fazem sofrer, mais nós tentamos escondê-las, e aí que vem as máscaras que nós já vamos falar. Então, por vezes, chegamos a acreditar que essas crenças não nos pertencem mais, e aí é o nosso ego que fala, né? E isso vai se acumulando em diversas encarnações, né? Diversas vivências que a gente vem vivendo na não aceitação. Então, né, as causas, né, que ela vai falar assim, por que as crianças elas têm muitas birras? Na verdade, as crianças têm birras porque elas não podem ser elas próprias, né? Então, quando eles ousam ser a alma ousa ser ela própria, incomoda o mundo dos adultos, né? Que os adultos não pode fazer isso, porque afinal de contas, numa sociedade nós temos regras. E é muito importante dizer, tá, mas agora nós vamos deixar as crianças terem birras. Não, nós não vamos deixar as crianças, né, fazer o que elas querem, né? Mas é muito importante a gente saber que a birra nada mais é o que a alma está pedindo para ela ser. Mas a alma também sabe que precisa passar por essas experiências também para evoluir. Isso é muito importante. Aí ela vai falar em 4 etapas, né, que nós temos nessa desconstrução, não, mas nesse desenvolvimento das feridas. Primeiro, a etapa da criança, ela é a alegria, né? Então, quando ela nasce, ela é muito alegre porque ela consegue ser ela própria, né? Quando é bebê, consegue ser ela própria. Ninguém vai xingar, porque, enfim, o bebê não vai saber o que está fazendo de errado. Depois, começa a experienciar a dor, porque ela não tem o direito de ser dela própria, de agir daquela forma. Depois, vem a crise, né? Que pode ser ali já mais, né? Mais perto da adolescência, pré-adolescência, vem a revolta, né? Porque aí ela vê que ela realmente não tem como ser ela precisa seguir padrões na sociedade que já estão pré-estabelecidos e começa uma criação, então, de uma nova personalidade na vida dela, daquele ser, que é a criação das máscaras, né? Porque ela acaba por se resignar e para reduzir aquela dor daquelas feridas, né? Então ela vai criar essas máscaras. Então as máscaras nada mais são do que uma proteção para que a gente não passe pela segunda etapa, que é a etapa da dor, que é onde lá a gente faz as birras, né?
Então, nós vamos começar a falar sobre a ferida da rejeição, né? Ela aborda 5 feridas, que é a rejeição, abandono, injustiça, traição e humilhação. Nós vamos começar pela rejeição porque ela é a primeira a ser ativada. Lembrando que nem todo mundo vai ter todas as feridas da rejeição. Mas nós vamos começar por essa, porque também a questão das chamas gêmeas aqui, só para fazer um parênteses. Quem está em dinâmica de chama gêmea, o divino feminino, e está na dinâmica do corredor e perseguidor, que é a dinâmica mais complicada, vamos dizer assim, tem a ferida da rejeição muito forte para curar, tá? Mas todos nós, independente de estarmos em dinâmica ou não, temos as feridas para curar. Então, a da rejeição, em primeiro lugar, é importante fazer a diferença. O que é rejeição e o que é abandono, porque há muita confusão entre os dois. A rejeição quer dizer repelir, né? Não querer conviver. É aquele, e o que rejeita, ele vai se utilizar da expressão não quer, né? E o abandono é afastar-se da pessoa por outra coisa ou outra pessoa. E ele vai dizer, não, quem abandona vai dizer não posso. Então, só para diferenciar, porque há aí muita confusão nas duas terminologias. Então, a ferida da rejeição é uma ferida muito profunda, talvez a mais profunda das 5, que causa ao rejeitado o sentimento de não ter direito de existir. Porque ele parece que ele não encarnou completamente. Ela é a primeira ferida a ser manifestada, como eu já falei, muitas vezes até antes do nascimento, no ventre da mãe. Então, por exemplo, às vezes há uma gravidez por um acidente, ou a criança não é do sexo esperado, né? Às vezes queria um menino e veio uma menina, ou vice-versa. Acaba ali gerando durante a gestação na mãe ou no pai, né? Que aí depois a gente já vai ver como é que isso se dá. Um sentimento de eu não queria assim, ou eu não queria este sexo. E isso pode causar já no ventre, nesse ser, né, que está sendo gerado, a ferida da rejeição. Então, é importante também saber, só a alma que não teve essa ferida resolvida em outra vida, ela se sentirá, então, rejeitada. São almas que têm a necessidade de viver essa experiência para a sua evolução. Nem sempre os pais vão rejeitar conscientemente. A maioria das vezes é inconsciente, inclusive. Mas o rejeitado vai sempre achar que é consciente, que os pais estão mesmo rejeitando, né? O pai ou a mãe. Ainda que muitas vezes não seja, como eu falei, enfim, porque assim, né, nós temos os nossos filtros internos, né, que nós já trazemos com a nossa alma, então a gente já vai achar que a gente está sendo rejeitado. Portanto, essa ferida, ela acaba por desencadear a máscara do escapista, aqui em Portugal falam fugidio, como nova personalidade para evitar a rejeição. Então, quando já passou lá pelaquela etapa da dor, pela etapa né, da crise, e aí vai chegar então na nova personalidade, então vai criar essa máscara para não sentir essa dor, né? Porque essa máscara do escapista, ela se traduz no quê? Quem não é visto, não é lembrado e também não é rejeitado. Então, vai ter também, ela vai falar também no corpo, né? Cada ferida, cada máscara, ela vai se traduzir também no corpo da pessoa, né? Ela diz que é o corpo de quem quer desaparecer. Aí até eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, porque tem no livro ver se vocês conseguem ver. Né? Então, o corpo é estreito, é contraído, o que torna mais fácil de se passar despercebido, já que não ocupa muito espaço. Também pode ter o corpo fragmentado, incompleto, como se faltasse algo, né? Pode haver também uma desproporção entre as partes superiores e inferiores, né? Pode ser que seja mais fina embaixo, enfim, parece que assim que não se encaixa, o corpo não é da mesma pessoa. Ombros inclinados para frente, até acho que, deixa eu ver, posso até mostrar aqui de novo. Aí agora desmarquei, não tá aqui. Ombros inclinados para frente,
né? E os braços frequentemente colados ao corpo. Por quê? Porque a pessoa ela está se virando para si própria. Então, muitas vezes é um adulto num corpo de criança. Também tem rosto e olhos pequenos. Também os olhos geralmente são vagos ou vazios. A pessoa tem tendência em fugir para o seu mundo, por isso que, então, geralmente fica assim, né? Os olhos refletem medos, tem grandes olheiras desde criança, porque as olheiras é como se fizessem uma máscara, e muitas das vezes, a Lise também verificou nos seus estudos, né, e também conversando com as pessoas que têm essa máscara, que realmente as pessoas conseguem, têm a impressão que estão vendo o mundo através de uma máscara. E eu já tinha comentado com a Vanessa que eu ia me dar de exemplo, então vamos lá. Eu tenho a ferida da rejeição muito forte, talvez é a minha ferida primordial para curar. Hoje eu tenho uma outra ferida, que é a da traição, que ela está mais visível, mas a da rejeição ela é muito forte. E quando eu li o livro, quando ela falou dessa parte da máscara, e realmente existiu, principalmente na minha infância, momentos que parecia que eu via o mundo através de uma máscara. E eu, nossa, então isso não era coisa da minha cabeça, isso realmente existe para quem tem essa ferida. E até hoje, às vezes, eu tenho essa sensação, e eu tenho muitas olheiras também, desde criança, é uma coisa que eu nunca entendi por quê, e aí através do livro eu fui entender. Então, o que sempre fez, e olhos pequenos, né? Então, eu sempre usei, uma coisa que eu sempre usei desde adolescente foi rímel e corretivo, porque eu nunca gostei do tamanho dos meus olhos. E apesar de eu gostar do meu olho, né, a parte em volta, assim, é uma coisa... E eu vejo que é até de família, assim, a minha avó tinha os olhos pequenos, a minha mãe tem. Então, né, porque as feridas, elas, quem ativa em nós, geralmente também tem essa ferida para curar. Ou seja, a minha mãe também tem essa ferida e provavelmente a minha avó também tinha essa ferida, minha avó materna. O que mais que eu posso falar aqui? Então, é uma forma, né, o corpo, tendo esse corpo, é uma forma de não estar realmente presente para não sofrer. Porque se eu tenho um corpo pequeno, é como se eu não fosse vista. Então, é uma forma, né, de eu estar, né, não sendo vista e assim não corro o risco de ser rejeitada, né? E então, esse físico leva também a uma super proteção da mãe. Por quê? Porque é uma criança, né? Se tá ali sendo, essa ferida está sendo manifestada quando criança, é uma pessoa muito que não tem o desenvolvimento normal assim do corpo, né? Vai ter sempre, parece que ela tá doente. E também, enfim, eu tinha anemia, né, quando era criança, mas para além disso eu era uma criança muito melancólica. Então a minha mãe me levava e fui a iridólogo e tal, porque ela queria saber o que eu tinha, né? Porque eu era tão assim, eu era uma pessoa, uma criança bem comportada, não queria fazer barulho, não queria incomodar, que também são características da ferida. Então, acaba que leva aí, até minhas irmãs diziam, né, que eu sou filha do meio. Ai, a Luciana é a protegida, agora eu entendo. E nunca me achei, mas agora eu entendo por quê. Porque realmente tinha ali uma preocupação dela, né, de que eu estivesse muito doente, e enfim, e sempre ela disse, ai, como tu é pálida, e não sei o quê, enfim. Então tem isso, né. E então então, aqui, eu até coloquei aqui pálido, sem vida, né? É uma pessoa muito apagada mesmo, para não aparecer. Então, quando essa superproteção acontece, a criança ela se sente sufocada. Porque aí ela vai entender que ser amada é sinônimo de ser sufocada. Porque é a forma que ela vê que a mãe dá amor, é quando ela começa né, a ter essa superproteção por causa da saúde da criança. Então, uma criança superprotegida, ela se sente rejeitada porque ela crê que ela não é aceita como ela é, nas suas capacidades, porque todo mundo começa a fazer tudo por ela, porque não acham ela capaz, ela é muito frágil, então ela não vai fazer,
não vão deixar ela fazer as mesmas coisas que outras crianças fazem. E é importante também que ela coloca: a alma escolheu esse corpo para nascer a fim de ultrapassar essa ferida. Então, na verdade, está tudo certo. Até isso nós escolhemos antes de nascer, né? As feridas que nós vamos tratar, a família que a gente vai nascer e o corpo que a gente vai ter de acordo com a ferida. Também é uma criança que ela vive no seu mundo imaginário. Criança, que ela fala de criança, mas na vida adulta também isso acontece, né? Então, em geral, é uma criança, eu te falei, uma criança tranquila, comportada, que não gosta de fazer barulho. Eu vejo isso em mim. Até hoje eu não gosto de fazer barulho para ninguém, porque eu não gosto de incomodar, porque se eu incomodo outra pessoa, eu tô sendo rejeitada, né? Se a pessoa tá se sentindo incomodada comigo, ela tá me rejeitando, então eu percebo isso, que até hoje eu tenho isso. Ela pode também acreditar que ela não é filha dos seus pais, né? A criança, que ela foi adotada, ou que ela foi, enfim, foi trocada na maternidade. Isso também me passava muito pela cabeça quando eu era criança. Na escola fica isolada ou tem poucos amigos, assim como no trabalho. Ela mesma, né, a criança, ela mesma, ela se auto-rejeita, então ela se auto-isola. Isso é tudo no inconsciente, né? Porque assim ela ganha razões para se sentir mais rejeitada, né? É uma coisa assim, a pessoa fica se auto-rejeitando inconscientemente, assim, ela tá tentando ver como eu sou rejeitada, né? Enfim. Geralmente fala pouco, quando fala parecerá arrogante, porque ela vai querer manifestar uma forma de ser visto e valorizado através das palavras, e aí as pessoas podem não gostar. Então, o escapista também procura a solidão, porque tem medo de não saber o que fazer se tiver muita atenção. Isso eu também vejo que em mim, isso sempre foi muito forte. É como se estivesse sobrando e suporta muita coisa para não desagradar. E é importante que nem todas essas características elas vão estar presentes em todas as pessoas que têm a ferida da rejeição. Então, por isso que a Lise Bourbeau diz para a gente fazer um exercício do espelho. O corpo vai dizer quanto é que está a tua ferida ativa. Hoje, eu vejo que eu não tenho tanto corpo do escapista. Eu tive até a minha adolescência, ali pelos 18, 20 e poucos anos até, eu tive o físico mesmo do escapista. A partir dali, eu comecei a adquirir uma outra máscara, que daí é a máscara do controlador, que é lá da ferida da traição, que a gente vai falar mais pra frente. E aí eu vejo que o meu corpo é muito entre essas feridas, da rejeição e da traição. Então, aí ela dá um exemplo, né? Se 50% das características, se eu tenho 50% das características, né, dela que ela fala, do corpo e da forma de estar na vida, é porque eu uso 50% do tempo a máscara para me proteger. Então, por quê? Pode ser mesclada com outras feridas, né? Como eu falei. Por exemplo, mais grande aqui para cima, mais grande, ótimo, né? Maior aqui para cima e os tornozelos finos, né? Ou as mãos finas, assim, que é o meu caso. Estou me dando bem de exemplo, assim. Então, como eu falei, né? Na verdade, a pessoa quer ser vista e que se apercebam que ela existe. Muitas vezes, quando a criança ela vai se esconder para que deem falta dela e aí vão atrás dela, né? Então, ela quer se sentir, assim, vista, né? Na verdade, útil. Então, ela cria situações para provar o tempo todo que tem o direito de existir, porque ela não se sente no direito de existir. Muitas perguntas que essas crianças fazem é o que elas estão fazendo no mundo, na verdade, até a vida adulta, às vezes eu também tenho esses diálogos internos comigo. E tem dificuldade em acreditar que pode ser feliz na vida. Geralmente são crianças bem melancólicas e que depois têm quadros depressivos durante a vida adulta, que também é o meu caso. Eu diria que eu poderia falar, só com os meus exemplos eu poderia descrever essa ferida. Também, uma das características, né, que ela reconhece
que o dinheiro é necessário, mas sabe que não lhe dá prazer porque não se apega às coisas materiais. Porque se ela se apegar às coisas materiais, isso é um impedimento, são entraves para que ela fuja, né? Tem muito interesse pelo mundo espiritual e intelectual, que também foi uma coisa que eu sempre me despertou desde criança. Então, tem os chakras, né, os superiores, né, do quarto para cima, vamos dizer assim, são os que funcionam mais, né, para uma pessoa assim, e tem mais problema, então, com o chakra sexual, o chakra básico, porque também tem muitos problemas com a sua sexualidade, né, já que não consegue viver na matéria. Então, uma palavra que utiliza, quem tem essa ferida vai utilizar muito é inútil, tanto para os outros quanto para si. O outro é inútil, eu sou inútil, né? Outra palavra é desaparecer, né? Eu quero desaparecer daqui. Isso é muito utilizado. Muito importante, então. Aqui é um ponto bem importante sobre a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, pela visão da Lise Bourbeau, ela é vivida com o progenitor do mesmo sexo. Ou seja, se eu sou mulher, eu vivo essa ferida da rejeição com a minha mãe. E provavelmente a minha mãe tem a mesma ferida que viveu com a mãe dela. Se eu sou homem, essa ferida ela é ativada pelo meu pai, provavelmente o meu pai tem essa ferida, e assim como o pai dele tem essa ferida. Tá? Então é sempre nessa ferida os progenitores são do mesmo sexo. É bem normal não aceitar esse progenitor e passar a odiá-lo, porque começa a não tomar esse progenitor como exemplo a ser seguido na vida adulta. E isso causa mesmo muita dor. E a Lise diz, né? É preciso muito amor para odiar, pois são os grandes amores falhados que se transformam em ódio. Então, o escapista, ele procura incessantemente por amor do seu progenitor do mesmo sexo. E aí, ele não encontrando esse amor, vai transferir para as suas amizades do mesmo sexo. Ou seja, a mulher que tem essa ferida, ela vai buscar nas outras mulheres a figura da mãe. E ela vai acabar por ser rejeitada pelas outras mulheres. Porque é um espelho. Ela vai ter que passar por essas experiências até ela conseguir aceitar tudo isso. É a máscara com mais propensão ao ódio, por ser uma ferida muito profunda, como eu já falei. Então, quanto mais forte, também uma outra frase que eu tirei aqui também do livro, quanto mais forte é uma ferida da rejeição numa pessoa, mais ela traz circunstâncias para ser rejeitada ou para rejeitar outra pessoa. Ou seja, quem tem essa ferida, ela também passa a rejeitar os outros. E isso nem sempre a gente se sente muito rejeitada e a gente não vê que a gente também faz a mesma coisa com os outros. Então, o papel do progenitor do mesmo sexo consiste em ensinar-nos a amar e a nos amar e a dar amor. O progenitor do sexo oposto nos ensina a deixar que nos amem e a receber amor. Então, essa ferida, quando essa ferida, ela vai mesmo ensinar, né, que a gente tem que ter o amor próprio. Na verdade, é isso, a ferida da rejeição. Doenças e problemas que podem ser desenvolvidos. Eu vou dar uma acelerada aqui, para não ficar, já estou no final. Problemas de pele, né, que é um órgão de contato, então é uma maneira inconsciente de não ser tocado e então não sair do seu casulo, né? Então tem muita alergia de pele, dermatite de contato. Eu era uma criança que eu tinha todos os problemas de pele do mundo. A minha mãe disse que quando eu nascia eu era cheia de brotoeja, que ela fazia tudo que era banho e nada. Enfim, eu tinha micoses, eram coisas assim que me apareciam na pele que eu não sabia nem dar o nome. E até hoje eu tenho um problema no tecido conjuntivo, né, que é da pele. Tem problemas de aterrar, né? Não gosta de estar com os pés no chão. Tá sempre com a cabeça na lua. Quando senta, costuma tirar os pés do chão, né?
cruzar as pernas, botar as pernas para cima, isso é bem comum também. Vai atrair experiências reais de rejeição, apesar de que com o pai ou com a mãe, né, dependendo do sexo, pode ser que não seja real, que seja uma coisa que os pais ativarem consciente na vida adulta ou na vida social, ou depois, né, com as outras pessoas, ela vai atrair mesmo situações reais de rejeição, vão passar a rejeitá-lo. Desvaloriza-se permanentemente, porque rejeita-se a si próprio. Tem medo de expor a sua opinião para não ser rejeitado. Procura perfeição em tudo o que faz. O maior medo do escapista é o pânico. Então, ele foge para não lidar com as situações que podem ali causar rejeição. É o que a Lise Bourbeau fala, pelo menos, eu não sei, eu esqueci de ver se na edição brasileira é o mesmo nome, mas na edição portuguesa tá o agorafobia, que é o medo, né, do agora, assim. Então, é o maior medo da rejeição. Sobre alimentação, pequenas quantidades de comida a pessoa vai ingerir, perde o apetite quando vive o medo ou emoções intensas, isso eu tenho até hoje, inclusive. Predisposto a sofrer anorexia, porém também pode comer muito para tentar fugir através da comida, mas é mais frequente querer fugir através das drogas, como cigarro, álcool, e ter, às vezes, compulsões com doces, né? Também pode ter muita diarreia, arritmia, câncer, porque o câncer está associado à raiva e ao ódio, problemas respiratórios, psicose, maníaco-depressivo, depressivo, já falei, as alergias alimentares e de pele, hipoglicemia ou diabetes. Portanto, só para resumir, e passar já para as meninas. É importante, então, quem vem com essa ferida, né, nem sempre vai ter todas as características, né, e vai ter só ela para o resto da vida. Pode ser mesclado com as outras feridas, como nós vamos ver ao longo das lives. Mas ela vai ser sempre ativada pelo pai, se for homem, ou pela mãe, se for mulher. Nunca é ativada por outras pessoas. Ela vai ser só depois espelho nas outras relações, tá? Então, isso tem que ficar é bem importante para a gente não fazer confusão, porque as feridas emocionais, de acordo com a Lise Bourbeau, vão ser sempre ativadas pelos progenitores. Agora eu passo para vocês, depois eu posso falar mais um pouquinho também do que ela fala, né, das curas, enfim, quando a gente entrar nessa parte. Vai, Carlinha, como que o floral pode ajudar nessa situação aí? Todo mundo está me ouvindo bem? Para quem tem a ferida bem ativa. Então, eu tinha feito a lição de casa, né? Tinha lido a respeito, e agora com a explicação da Luciana ajudou bastante a clarear, né? Eu nunca tinha entrado muito nessa questão das feridas emocionais, né? E claro que dentro dos florais, a gente sempre está tratando feridas emocionais, né? Não tem como não ter, né? Passar ileso nessa vida por uma ferida emocional, né? A gente sempre vai carregar alguma coisa. Então, o floral, ele vem para ajudar a gente a trabalhar uma virtude para entender esse sentimento, essa emoção, saber lidar com aquilo e seguir adiante, né? Então, a gente nunca anula uma ferida, a gente aprende a lidar com ela, né? A aceitar e desenvolver uma virtude que vai nos ajudar e nos impulsionar a continuar a nossa vida. Quando a gente fala de traumas, né, assim, de feridas, é como se fosse uma cicatriz, né? Então, a gente passa por alguma coisa, fica aquela cicatriz, e isso, na verdade, serve até para nos proteger. Então, por isso que a gente tem essa coisa do escapismo, né? Então, eu vou deixar de comer, ou vou beber algo, enfim, sair dessa situação, sair para o mundo imaginário, né? E aí, falando em florais, a gente sempre fala que a maioria dos tratamentos com florais, ele começa com um floral para trabalhar traumas, né? Então, a gente vem trabalhar isso na tentativa de ajudar a pessoa a se recuperar e a clarear essa mente. Então, a gente precisa que a pessoa entenda o que ela passou, né? E tenha forças para aceitar e desenvolver as outras virtudes. Então, a maioria das pessoas vai precisar de um floral para trabalhar traumas, né? Porque ninguém vem procurar floral porque tá tranquilo, né? E aí, quando a gente
fala muito do viver no mundo imaginário, né? O mundo imaginário ele pode ser ótimo, né? Mas ele não faz com que a gente enraize, foi o que a Luciana falou. A gente tem os chakras de cima desenvolvido e os de baixo não. Isso vai causar diversos problemas, insegurança, falta de confiança, que também a Luciana falou, né? E então, trabalhar essa presença, esse enraizamento com o floral é muito importante, né? Então, às vezes, a pessoa, aquela pessoa do olhar vazio, ela tá dentro dos pensamentos dela, ela não tá realmente ali, prestando atenção, né? Então, é muito importante que a gente traga essa presença, né? Que aí vai trabalhar também os chakras de baixo e também trabalhar a parte da autoconfiança, né? Da pessoa entender o valor dela, sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar da aprovação de ninguém, né? Viver para agradar o outro, você não se sustenta, né? Você nunca vai ser você mesma. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão da autoconfiança. Então, trabalhar o trauma, a autoconfiança, essa coisa de enraizar mesmo, né? O vício em si, né? Quando a gente escapa para um outro lugar, né? Com o floral a gente consegue super trabalhar isso, porque realmente você usar uma máscara, né? Então, claro, todas as feridas a gente vai usar uma máscara, né? Mas essa coisa de você escapar, fugir daquilo, né? É muito importante a gente trabalhar isso, e com o floral a gente consegue também trazer a pessoa, né, para o agora e retirar esses vícios. Claro que isso também depende muito, né, da boa vontade da pessoa, né, é uma questão muito mais abrangente do que só com floral, né, mas com os florais a gente consegue dar mais coragem, trazer mais autoconfiança, autoestima, essa coisa de acabar evitando uma situação com medo por conta de pânico, né? Então a gente consegue fazer com que a pessoa seja dona do próprio destino, sabe? Ela assume o controle da vida dela, ela passa a aceitar tudo o que aconteceu e falar, não, daqui para frente eu vou trilhar um caminho diferente. Eu vou pegar tudo isso que me aconteceu e usar para criar um novo caminho, novas possibilidades, né? Então, floral... Aceitação, né? Primeiro a pessoa tem que aceitar. Exatamente. Ela tem isso e ela veio para curar. É o primeiro passo. Tudo vem a partir do momento que você aceita. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com floral a parte do trauma. Aceitar, entender aquilo que aconteceu, saber perdoar aquilo que aconteceu, né? Porque vem de um perdão. Né? Então... agora me lembrei, esse livrinho aqui que a Vanessa, até eu levei para a Vanessa quando agora eu fui para o Brasil, que é o Curar as 5 Feridas, ela fala, né, do caminho do perdão. Primeiro, a gente tem que primeiro se auto-perdoar, e aí perdoar os nossos pais também, né? Exato. Então, esse livrinho aqui, ele não tem no Brasil, essa edição aqui é portuguesa, no Brasil ele é bem caro, mas aqui até... Ele tem um preço bem acessível. E ela fala, né, que a gente primeiro a gente tem que aceitar que a gente escolheu viver essa experiência, né? E aí então começar esse caminho todo do perdão de si, né, e dos pais, principalmente, né? Principalmente quando a gente chega aqui, a gente esquece o que a gente combinou lá, né? Sim, exatamente. A gente esquece e fala, já nem sei mais o que eu combinei, não quero mais, né? E muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima, tipo, puxa, coitado de mim, pobre de mim, que, né, tô aqui. E é muito importante que a gente entenda que ninguém aqui é vítima de nada. Eu não pedi pra nascer, eu dizia isso pro meu pai, e o meu pai, o quê? Tu implorou? Meu pai era espírita, e meu pai já faleceu. Meu pai era espírita, e o meu pai sempre dizia assim, não pediu não, implorou. Tá vendo? Então, assim, é muito da gente assumir realmente que nós criamos nosso destino, né? Que nós temos que assumir isso e trabalhar o nosso perdão, trabalhar o perdão com o outro, a partir disso, aceitar, né? E tudo isso o floral consegue trazer, desenvolver todas essas virtudes para facilitar essa caminhada, essa jornada aí de cura emocional. Pode ir, Iva. Na verdade, assim, eu acho que a minha parte ela tem que ser mais o final, porque eu vou fazer um exercício, mas colocando aí dentro dessa questão de a gente esquece, né, o que a gente veio fazer aqui,
até porque a gente não é educado, a gente é educado a olhar sempre a vida pelo nosso ego, a gente não é educado a olhar para a nossa alma, para a nossa essência. Que, como já dito, né, quando a gente é criança, eu vou pegar exemplos que talvez não caiba tanto assim, mas para entender, né? A criança, ela nasce ali, por exemplo, dependendo dos tipos de pais que você tem, você já nasce descobrindo no mundo que, assim, você, assim, não pode ser você mesmo, que é a questão da rejeição. Então, assim, eu vou dar exemplos bem bobinhos. A criança tá ali no berço, tem pai e mãe que vai ali acolher a criança quando ela chora. Mas tem pai e mãe que vai deixar chorar, tá chorando, tudo bem, deixa. Só que isso aí você já tá criando problema desde aí. Essa criança já vê que, tipo assim, olha, pera lá, eu não posso ser eu mesmo. Então, se eu chorar, eu não sou atendida. Então, quando ela começa a crescer, muitas crianças, elas não conseguem ter um relacionamento com os pais, não conseguem se abrir, né? Já vem dessa história do berço, nanana, e pais que já não dá, já não tem aquela questão de colocar as necessidades da criança, não é ser escravo da criança, mas as necessidades de uma criança que precisa de você. Aí a criança cresce. Aí a criança é perguntadora, independente da ferida que ela foi gerada ali. Tendo ou não ferida, a criança é perguntadora, os pais não querem responder. Então, assim, você vê muito, eu ainda estou muito, a Carlinha e eu ainda estamos na fase da educação dos filhos, né, Carlinha? E a Lu daqui a pouquinho tem os dela. Eu e a Carla já estamos na fase eu já no adolescente, a Carlinha tá quase lá, né, Carlinha, no pré. Pré-adolescente, tá com 12. Então, assim, e aí a importância de você conversar e mostrar para o seu filho que ele precisa passar pelos desafios da vida para evoluir sua alma. Mas aí é uma questão de consciência também espiritual das pessoas, né? Assim, a gente não é educado espiritualmente, a gente é educado em crenças, né? Em religiões com crenças. As religiões não estou criticando, muito pelo contrário, eu acho que elas são importantes, mas a gente não pode se pegar nelas como crenças, entende? E aí é onde, assim, é onde a gente acaba que se desprende de nós. E aí, claro, que nem você falou, a ferida que você nasce para se fazer aqui, né, se evoluir, você escolheu, porque esse era o seu papel de evolução aqui, né? Então, assim, e aí a gente entra no papel da vítima, que vai indo longe aqui, né? Tipo, eu não escolhi, eu não quis, cadê meu contrato? A gente brinca muito com isso, né? Cadê o contrato? Onde que eu assinei? Não é... Eu não vim passar por essa situação. Mas se a gente olha com o olho um pouco, sai um pouco da situação e fala, você olha de uma situação difícil que você passou por uma fase, você olha para trás e fala, meu Deus, olha quanto eu cresci. A gente não consegue olhar dessa forma a vida, né? Passei de uma situação difícil, você olha para trás e fala, puta, graças a Deus eu me livrei dessa porcaria. Só que na verdade não. Quando você olha e fala, meu Deus, olha só como eu amadureci, como eu cresci, como eu aprendi. A gente tem que aprender e ensinar os que vêm depois de nós a ver a vida dessa forma. Então, assim, eu passo de volta a voz para a Lu, porque o meu vai ser um exercício final para a gente. Eu não vou dizer para vocês que a gente vai resolver todo o seu processo, mas eu vou trazer um pouco de acalanto para essa situação com o Theta Healing, tá bom? Uhum. Então volta para você, Lu. Eu só vou então aqui falar um pouquinho só das curas. É muita coisa, né? O livro tem muita informação. Eu trouxe aqui só essencial para a gente não ter assim uma live muito extensa, não ficar cansativo também. E a introdução que eu fiz hoje também serve para as outras feridas, mas eu vou ao longo das outras lives, nós vamos ter mais 4 pelo menos, porque né, ainda vão faltar 4 feridas. Então, vou trazendo outras informações, tanto de cura, né, como daquela parte ali da introdução, né. É muito importante, eu acho que, deixar bem claro, né, que a máscara, ela como a Carla falou bem, né, é algo ali para a gente não tocar naquela, não ver aquela, não é nenhuma cicatriz, né, porque a ferida tá aberta, na verdade, né. Então, e a gente vai passar pela vida inteira curando a ferida. A Lizzie diz isso, né? A Lizzie tem 83, 84, mais ou menos por aí a idade dela hoje. E ela tá sempre, né, dizendo que tem ali ainda a ver muitas questões para curar das suas feridas. Então, que nem Bert Hellinger, né? Bert Hellinger faleceu em 2019 com 93 anos e com 92 anos, né? Olha só, quem criou as constelações como nós conhecemos, né, hoje. Chegou para Sophie, né, a mulher dele, e disse, eu acho que eu preciso olhar para minha mãe. E foi constelar com 92 anos a mãe. Tipo, então assim, a gente tem que primeiro aceitar que a gente tem isso e que vai fazer parte da nossa vida. E quando a gente começa, e a Lizzie fala muito nisso, né?
no livro. A gente precisa começar a identificar quando é que a gente veste a máscara das feridas. Primeiro, identificar quais são as feridas que a gente tem, que ela diz que a melhor forma é através do corpo. E, por mais, né, porque às vezes as características podem ali dar enfim, podem mudar um pouco, mas o corpo, é aquilo, o corpo não mente, né, o corpo fala, ela diz o corpo fala. E identificar quando é que a gente tá vestindo aquelas feridas. Então, eu já consigo, até estava conversando com a Vanessa mais cedo, eu já consigo ver quase que instantâneo quando eu tô com a máscara do escapista. Mas é algo assim que eu disse, ali foi. Ali a minha ferida da rejeição tocou fundo. É uma coisa assim, então assim, primeiro aceitar que eu tenho, e é forte, e já acho que já tô bem melhor, mas, né, a aceitação começa por aí, né, da experiência e de si próprio, né. Então, aqui, só para terminar mais essa parte, então, é como a gente está falando, né? O nosso ego, ele não quer admitir que todas as experiências difíceis que a gente vive têm como único objetivo nos mostrar que nós agimos da mesma maneira com o outro. E aí, na verdade, é aquilo que eu falei. E se eu sofro com a rejeição, eu também rejeito o outro, né? Porque não adianta, é espelho. E ela também faz uma pergunta para, né? Que já pensaram que quando acusamos alguém de alguma coisa, essa mesma pessoa ela nos acusa da mesma coisa? Ou se não essa mesma pessoa, outra pessoa está nos acusando daquilo que a gente está acusando o outro? Normalmente, quando a gente entra, né, num embate ali, e eu que sou da área também da mediação de conflitos, né, a gente vê as pessoas, né, estão sempre, quando estão nos conflitos, elas estão sempre batendo na mesma, não saem da superfície, né, não vai para dentro, estão sempre batendo, não, mas é tu que é assim, não, tu que é, então, e fica naquele bate-boca, e na verdade a coisa é muito mais profunda, né. E acho que isso que também eu já falei, né, que a nossa alma atrai o que vamos precisar na vida, né, na vida. Então, quando a gente está no nosso plano reencarnatório, então a nossa alma já está atraindo ali, já tem um magnetismo da nossa família, dos locais, das pessoas que a gente vai ter que ter alguma coisa ali para aprender, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui que eu poderia dizer das minhas anotações. Então, ela vai dizer, né? Essa atração é determinada por um lado, porque nós não conseguimos ainda viver no amor, né? E na aceitação das nossas vidas anteriores, ela vai falar muito disso, né? E por outro, porque os nossos pais, os nossos futuros pais, têm coisas a resolver também através de nós, né? Então, isso é muito importante. Eles também estão aprendendo com a gente, assim como a gente aprende com eles, né? Porque aquilo que eu falei, geralmente eles têm as mesmas feridas que a gente tem para curar. Então, aceitar isso é muito importante, né? Porque que essas coisas, nem tudo que acontece é culpa do outro, aliás. Eu acho que nada é culpa do outro, né? Pelo menos não totalmente. Eu nem gosto muito de falar de culpa, que nas constelações a gente fala muito mais do termo de responsabilidade, mas e essa, eu acho que quando a gente começa a entender isso, também a gente começa a ter uma visão maior, assim, que as constelações também trazem muito do perdão dos nossos pais, né? Que eles têm feridas também muito ali, né? Que talvez muito piores do que as nossas, porque eles viveram num momento que nem se podia falar nessas coisas, né? Que pai e mãe não conversavam com o filho, quase nada. Né? Terapia nem existia, terapia era para louco, para quem era considerado maluco, não é? E o reconhecimento que a gente, né, rejeita nós próprios, né, e que os que estão na nossa vida nada mais é do que para nos mostrar, né, que a gente, primeiro a gente a gente não se aceita, né, a gente se rejeita, então é a falta do amor próprio, eu acho que essa é a grande lição dessa ferida, assim. E depois das outras lives eu vou trazer mais questões, porque é muitas coisas que tem para falar ainda sobre cura, né, que ela vai falar. Mas basicamente é isso, Vanessa. Acho que na minha parte era isso, para não alongar muito.
É, né? Né, você falou do dedo de apontar, eu lembrei do que o pessoal fala, é o mesmo dedo que aponta. Você aponta um dedo para o outro, né? E 3 outros apontam para você. Eu Minha lembrei. mãe sempre dizia É, isso. É o famoso está apontando, mas tem 3 você para vê no você. outro aquilo que você também, né, tem de defeito, vai. Assim. Sim. É, É o espelho, né? É somos isso que eu todos falei, é o espelho. espelhos, né? É o espelho, Somos não tem todos jeito. espelhos. Assim, Porque a gente atrai eu sempre aquilo que a gente precisa trabalhar também, né? Pelo menos eu acredito dessa é forma. o que a gente precisa ver na gente, né? Até outro dia aconteceu um caso, sem muitos detalhes, que eu até falei para Luciana, agora eu entendi por que que essa pessoa está me incomodando, né? E aí eu falei para ela, a pessoa tá mostrando uma coisa que realmente me incomoda e que às vezes eu tenho essa situação em mim, né? Então, assim, aí eu descobri por que que eu já estava quase, Os ciclos né, repetitivos, né? O que perdendo que minha são, né? evolução, quase perdendo minha evolução. Aí você Por olha e isso, O fala, réu primário. por isso que a gente precisa identificar, né? Quando o ciclo se torna muito repetitivo, identificar o que está acontecendo e falar, opa, peraí, eu tenho que avaliar. Isso daqui já aconteceu várias vezes comigo. Por quê? Né? O que eu preciso trabalhar? Como a Luciana falou, a gente não pode responsabilizar, culpar o outro, né? Na verdade, está todo mundo em processo de evolução. Então, é muito de ter o bom senso de entender, né, que cada um tem o seu momento e aceitar e trabalhar isso na gente, porque daí fica mais fácil de perdoar o outro. E é muito importante também saber que o ego vai tomar a frente várias vezes, né? A maioria das vezes. E até uma coisa que a Lizzie fala pra gente fazer é dar um nome pro ego. E aí dar um nome pro ego de, né, sei lá, e, sei lá, em vez de ser Luciana, né, sei lá, Mariana, um nome qualquer, né? Luna, sei lá, Luna, fica quieta. E aí começa a conversar com o ego. Não, pera, que esse aqui o ego tá. É engraçado. mas é bem por aí, né? É isso aí, gente. E eu vou fazer um exercício, então, se ninguém tiver mais nada para colocar, para a gente poder fechar essa parte de Theta Healing. Quem nunca fez Theta Healing, eu vou só explicar mais ou menos, tá? Eu vou Não fazer sei, uma só uma meditação. coisa, Pode. Vanessa, tu vai querer abrir para pergunta ou acha que Depois que depois a ou gente não? fizer o Depois? exercício, eu acho que sim, porque de Tá, repente alguém não quer perguntar, sai e fica à vontade, entendeu? Eu acho as tá. perguntas sempre muito válidas, mas tem gente que não tem paciência e fica à vontade para sair, tá? Uhum. Então, o Teta Healing, tudo que eu for, assim, na verdade, tudo não, né? Eu vou fazer alguns downloads aqui em vocês, tá? Para trabalhar um pouquinho essa situação. Vou fazer uma pequena meditação, não é meditação, tá? Vamos fazer só um relaxamentozinho para vocês ficarem mais tranquilos. E os downloads que eu for mencionando aqui, se você achar que não deve recebê-los, basta não concordar. Porque dentro de você tem que dizer sim para receber esses downloads. É uma coisa simples, fácil, rápido, econômico, mas você tem que dizer sim, tá? Mas antes, eu vou fazer só um relaxamentozinho com vocês para poder enviar para vocês amor incondicional, para que vocês consigam aí se sentir tranquilos, dormir melhor essa noite, né? E nada como, né, receber essa energia. Então, para que a gente possa fazer só um exercício para trazer uma tranquilidade, né? Eu vou pedir que quem quiser feche os olhos, encontre uma posição que você fica confortável, pode ser sentado, pode ser deitado, né? O importante aqui é que você possa ter um pouquinho, trazer um pouco de consciência para você, tá bom? Então, vai fechando seus olhos, se você puder, se você tem muita ansiedade, deixa eles cerrados, assim, semi-abertos, né? E começa a respirar de forma profunda, natural. Vai escutando o som da sua respiração. E se concentra no ritmo da sua respiração. Então, inspira profundamente. Se você puder, segura o ar um pouquinho. Vai soltando ele bem devagarzinho. E vai percebendo o ritmo da sua respiração. Vai percebendo como o ar movimenta o seu corpo, né? Quando ele entra, quais os movimentos que ele proporciona no seu corpo? Quando ele sai, quais os movimentos que ele faz? Como você se sente com esse processo? E eu quero que você use agora a sua imaginação, imaginando que você é uma onda no mar. Então, sinta-se chegando na praia
e voltando para o mar novamente. Para dentro, em direção à praia, e para fora, rumo ao mar. Dentro e fora. Sinta que você é a onda, sinta que você é o mar. E na próxima vez que você for soltar o ar, comece a sair deste mar em direção à areia, vai caminhando, e encontre um lugar na areia para que você possa se sentar e observar o mar. Então respire profundamente, sentindo a energia do universo passando através do topo da sua cabeça e sinta descendo para o seu coração e preenchendo ele de amor. E vai sentindo essa energia de amor que adentra o seu corpo através do topo da sua cabeça e está lá no seu coração, começando a expandir e preenchendo cada pedacinho do seu corpo, células, órgãos, tecidos. E através do seu coração, vai irradiando um pouquinho desse amor para o universo, continuando inspirando amor e a energia universal através do topo da sua cabeça. E quando você soltar o ar, vai emitindo essa energia de volta para o universo. E nesse processo, eu vou sugerir aqui alguns downloads, e se você estiver de acordo, basta dizer sim para você. Sinta cada palavra entrar no seu coração, nesse processo de troca com o universo, para que você possa receber esses downloads dentro do seu corpo, da sua energia, do seu espírito. Eu sei qual é a sensação de ter amor próprio. Eu sei qual é a sensação de me amar. Eu sei qual é a sensação de ter amor materno. Eu sei como viver a minha vida diária com amor materno. Eu sei que é possível receber o amor materno. Eu sei qual é a sensação de ter amor paterno. Eu sei como viver a minha vida diária com o amor paterno. Eu sei qual é a sensação e que é possível receber esse amor paterno. Se você estiver de acordo nesse momento, eu vou fazer esse download em você. Continue emanando amor para o universo e recebendo este amor. E se você ainda quiser receber mais alguns downloads, sinta em seu coração cada palavra. Eu sei qual é a sensação de perdoar a mim e aos outros. Eu sei o que é perdoar. Eu sei como perdoar. Eu sei como perdoar o meu pai. Eu sei como perdoar a minha mãe. Eu sou suficiente. Eu sei que eu posso liberar a rejeição. Eu me aceito. Se você estiver de acordo neste momento, vou fazer esses downloads em você. Basta dizer sim.
E siga respirando, recebendo e emanando essa energia, sentindo o seu corpo se enchendo com esse amor universal. E na sua expiração agora, vai sentindo o espaço onde você se encontra enchendo de amor, de energia, de sabedoria universal. Vai sentindo todo a casa ou prédio onde você se encontra sendo preenchido dessa energia. E essa energia vai se expandindo, preenchendo tudo ao redor deste local onde você se encontra. Continuando nesse processo, que vai expandindo, preenchendo o seu bairro, sua cidade, seu país, o continente. E agora vai envolvendo todo o planeta Terra nessa energia de amor. Você pode direcionar essa energia às pessoas que você ama, emanar também para aquelas pessoas que talvez você não ame tanto assim. Você pode direcionar também a lugares, compartilhando agora com quem você desejar essa energia abundante de amor. Tudo está interligado. E volte a concentrar-se na sua respiração. Vai sentindo o ritmo bem lento, relaxado. Vai sentindo essa respiração se fundindo com todos que estão presentes aqui no momento com você. Estamos todos interligados nessa energia de amor. Vai sentindo paz. Vai sentindo silêncio. Desfrute desse silêncio e dessa paz por um momento. E aos poucos vai voltando a atenção para o lugar onde você se encontra. E quando estiver pronto, pronta, vai devagarzinho abrindo seus olhos. Todo mundo bem aí? Bem. Bem para dormir? Já pode já deitar. Já pode deitar cobertinha. Eu lembro na época da pandemia, a Carlinha vai lembrar. Na época da pandemia, né, Carlinha, que a gente fazia a live lá de meditação, tinha gente que já tava com o cobertorzinho, já, tipo assim, se ele não responder mais, é que eu tô dormindo. Tá bom. Eu sou dona de dormir. Abaixava até as luzes. Era muito bom. E pra mim, aqui já é 00:30, então assim, mas como eu tava tomando chimarrão, eu tô meio pilhada, assim, chimarrão da... Tá na base do chimarrão. Agora a gente pode deixar livre para quem quiser fazer pergunta, né? Depois que todos aí receberam essa energia, aí vai continuar nessa energia do amor, não esqueçam, tá? Leve essa energia com vocês. Saiba que tá aí, vai permanecer com vocês. Eu espero que vocês durmam bem. Amanhã você conta para mim aí, vocês por favor me contem como foi o soninho de vocês. E assim, aqueles que receberam download, que aceitaram, pode ser que você já sinta algumas... Não vou dizer que você vai se curar, tá? Até porque o processo é mais profundo e todos esses processos, com Theta Healing floral, qualquer terapia holística, vai te ajudando, né, a acelerar os seus processos de cura, de evolução. Né? E como a gente está num momento coletivo, para algumas pessoas vai sentir algumas mudanças em alguns pontos, outras não. Então, assim, é importante observar, tá? E aí, aberta perguntas, fiquem todos à vontade. Porém, como Bert Hellinger dizia, os movimentos da alma são lentos, a gente não tem que ter pressa da cura, né? Vai fazendo, vai acelerando, mas ao mesmo tempo tudo tem o seu tempo, né? Porque a gente fica ansioso, né? Já quer resolver a coisa assim, numa tacada só, né? É a pressa. Depois, e aí a gente se frustra, né? Porque então, uma coisa que eu pensei agora é que a gente está falando, por exemplo, de cura, né? Que, por exemplo, vem muito do progenitor, né? Então, se você tem, sei lá, se você está consciente daquilo, né? Da sua ferida, e se você tem
a sua mãe ou seu pai consciente disso, né? Tudo é legal poder tratar todo mundo junto, né? Então, claro, se tiver abertura para isso, é bem interessante que todos possam trabalhar, né? Sim, é assim. Mas é importante. No início nem É que não é possível, mas fácil, enfim. né? Mas é importante, se quiserem, ok. Agora também, se não quiserem, cada um faz a sua parte, né? Porque Não, é assim, que nem falei, se todo mundo estiver bem consciente, tiver a fim de resolver os pepinos, aí. Assim, eu tenho dentro de uma família aí que assim, a conversa, talvez não sei se foi bem direta, objetiva, mas mãe, filha, elas acabaram vindo se tratar. As duas acabaram curando algumas questões, claro, né? Tem muita coisa para fazer, mas eu percebi que a filha conseguiu trazer a mãe para esse lado mais holístico e tem sido bem interessante, assim, os trabalhos. Eu acho que depende de como a gente coloca e se a pessoa também tem a cabeça bem aberta, né? Por causa de questões de crenças religiosas que a gente está falando lá atrás, às vezes não aceita o trabalho holístico porque acha que interfere na sua religião e isso não tem nada a ver. Né? Mas Religião acaba, e né? holístico nada a ver. O campo acaba, né, também trabalhando isso a nível inconsciente, né? Sim. Nas constelações familiares a gente vê muito isso. Depois que eu fiz a minha primeira constelação, eu percebi que as coisas ficaram mais leves, né? Principalmente eu fiz por causa, na época foi por causa do meu pai. E aí eu vi que depois disso a minha relação com ele ficou muito mais leve, depois que eu fiz a constelação. Então mexe mesmo, apesar de não ser uma coisa imediata, a gente vê que mexe, né? Porque não adianta, mexe em várias questões aí, né? Estamos todos interligados, né? Isso é fato. Sim. Todas. E Alguém aí, tem gente, vocês têm alguma pergunta? pergunta? Não Ninguém fiquem quer perguntar. acanhados. Estamos aqui para responder. Aproveitem. Aproveita que não é sempre. Eu ia Aproveita ficar gravado. que hoje é dia de eclipse, né? Foi eclipse, né? E foi um eclipse bem bacana, porque foi bem em conjunção com Quiron aí trazendo cura, né? Junto com o Nó do Norte, trazendo nossa missão de vida aí. Aproveitar para começar um novo ciclo, né? Quem tiver interesse realmente de se curar. Várias transformações Esse é o acontecendo. momento. Esse é o momento. Veio a Esse calhar, é o né, o assunto de hoje com o dia, né? Como diz a Vanessa, o universo não brinca, né? Você sabe que todas as lives que a gente fez teve alguma coisa sincrônica, né? Foi muito interessante, assim. E nem foi uma coisa premeditada, assim, na soma do dia, a energia do dia. A gente meio que, tipo assim, nessa segunda não dá, na outra dá, né? E aí a gente acaba que cai sempre em datas, assim, né? Muito interessante. Era pra gente ter começado semana passada, né, Lu? E a gente não semana conseguiu. passada. Não, semana passada não dava. A gente teve que dar uma pausa, porque mexe com muita coisa, né? É incrível. Pessoal, ninguém tem perguntas? Nós vamos encerrar, então. Aproveitando, né? Aqui a Vanessa faz teta, quem quiser, para além de outras terapias, né? Mas quem quiser ter uma consulta de teta, uma terapia, né, só para si. Tem a Vanessa, também faz mesa quântica, a Carla, então, os florais de Bach, né? Quem E quiser. medicina chinesa também, Carlinha. Medicina chinesa, Para quem está aqui em São Paulo, né? Aí tem a medicina chinesa. Quem precisar, também a gente trabalha emoções, né? Através da acupuntura. E eu, constelação familiar. Então, quem quiser aí, pode Chamar a Lu diretamente de Portugal. Portugal. faz online. É internacional. Ó, constelação Facilidade internacional. do online, né? É verdade. Pois é, acho que o pessoal não tá acanhado hoje. Tudo bem, mas depois a gente abre caixinha, que eu sei que na caixinha vocês têm mais coragem. Na caixinha o pessoal tem coragem de mandar. Às vezes é mais negócio. É verdade. Porque aqui na caixinha ninguém sabe quem está perguntando, às vezes as pessoas acabam se sentindo mais tranquila, porque pelo menos e quando compartilha uma resposta não sabe de quem é, né? É bem melhor.
Como Alguém funciona a constelação familiar? Dá para fazer online? Sim, Danilo. A constelação familiar, ela na verdade, ela foi desenvolvida para fazer através de grupo, né, com outras pessoas. Porém, já há muitos anos dá para ser online, né, através de bonecos. Tem pessoas que fazem também com bonecos na água. E ela dá também muito resultado, né? Então, muitas das vezes até as pessoas preferem fazer online, ou mesmo que seja presencial, mas com os bonecos, porque às vezes não quer expor para outras pessoas, né? Porque quando a gente faz constelação em grupo, acaba que, né, que muitas pessoas ficam sabendo ali, apesar de ser, né, de serem pessoas sérias, né? Mas muita gente não gosta de, enfim, de expor a sua situação e tal, então acaba, também dá para fazer em grupo online, né? A gente faz também, mas, enfim, são essas as opções, tá? é super legal a constelação, né? É um trabalho bem bacana mesmo. É bem legal. Para quem nunca fez, eu recomendo participar de alguma vivência, não precisa nem constelar, mas participar. E, Emanuel, beijo! Quanto tempo? O Manuel é um amigo daqui de Portugal. Acordado até E essa hora. Eu ia falar, ele também tá acordado até agora. trabalhamos juntos, daí, Manuel. E, enfim, que eu estava falando da constelação. Vale a pena Pois fazer. é, vale a pena participar de algum grupo para conhecer, porque às vezes, né, as pessoas não sabem. É muito difícil explicar o que é, só sentindo mesmo. Eu também não fazia a menor ideia. E quando eu fui, meu primeiro contato, já caí de paraquedas lá em Coimbra, onde eu morava, num grupo e me chamaram para ser representante, né? A pessoa pode não querer ser representante, né? Mas já me chamaram para ser representante e a gente começa a sentir no corpo as coisas assim, disse, gente, o que é isso? Que bruxaria é essa? Mas é interessante, porque assim, tem que sentir, assim, o Theta Healing, a mesa quântica, é tudo do sentir, a pessoa tem que se permitir sentir. Uhum. E aí tem que fazer. Isso. Mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente encerra e a gente volta semana que vem no nosso bate local, né? Qual que vai ser a próxima? A próxima nós vamos falar sobre a ferida do abandono, que é a ferida que ela é ativada logo ali pelos 2 anos, 3 anos de idade, e ela é ativada pelo progenitor do sexo oposto. Ou seja, se eu sou mulher, quem vai ativar a minha ferida é o meu pai, se eu sou homem, quem vai ativar a minha ferida é a minha mãe. E a máscara é a do... Peraí, que agora me deu um branco. Gente, me deu um branco. Calma que eu acho que eu tenho. Tá aí fácil? Eita. A máscara da... Dependente, Lu. Dependente. Eu ia falar da traição. Não, traição é a do controlador, dependente. aliás. Controlador é traição. Dependente, exatamente. É porque, assim, é que os nomes, como às vezes variam da edição portuguesa para brasileira, eu troco, entende? Começa a me dar uma confusão de nome também. Falando da portuguesa, hein? Eu não tô brasileira. Eu tô modo internacional. Tu tá... Mas eu acho que eu acho que eu acho que a única que muda é a da rejeição, que aqui a gente fala fugidio e no Brasil é escapista. Mas eu acho que é dependente também na versão brasileira. Enfim, a do dependente. Né? Ninguém tem mais perguntas? Depois a gente faz caixinha, Lu. Uma Carlinha também. Caixinha. A gente pode fazer aquela caixinha que a gente se marca todo mundo. E aí, legal. A live vai ficar gravada para quem quiser depois né, ver e fazer o Teta também outra vez. Dá para fazer outra vez? Dá para refazer, né, Vanessa? sim, que vai ficar gravado aqui, quem vê depois pode fazer os downloads tranquilo, tá? Tá ativo. É só aproveitar e fazer. Carla, tem uma pergunta. Os florais funcionam em animais? Sim, funcionam em animais e o efeito é muito mais rápido do que em pessoas, porque os animais não têm crenças, né?
É muito mais fácil a gente trabalhar animal ou uma criança bem novinha do que um adulto. E adultos que não acreditam muito em fitoterápicos. Qualquer terapia holística, ela não depende muito da sua crença, se você vai acreditar ou não, né? A gente só tem que estar aberto a fazer essa mudança, né? Então, o floral, eu acredito que a constelação, enfim, a partir do momento que a gente se abre para fazer essa mudança, se abre para a transformação, ela vai acontecer, né? Independente se você está acreditando ou não. E os fitoterápicos, no caso, aí a gente já fala de medicamento, né? Porque o fitoterápico, ele tem um princípio ativo medicamentoso, né? Ele vem de uma planta, então, realmente, você não tem só uma questão energética, e a gente tem uma cura física, né? Então, o fitoterápico, ele vai mexer com o físico, diferente do floral, que a gente vai mexer a nível energético, não tem nenhum tipo de princípio ativo, né? Só a energia da planta naquela misturinha toda. Então, o fitoterápico é diferente, né? Então, a gente não está trabalhando, apesar de, por exemplo, tem fitoterápico para depressão, ansiedade, a gente não está trabalhando a energia daquela emoção, a gente está trabalhando o problema em si, né? Mas, independente de crença, funciona. Como dizia a minha terapeuta de florais, né? O floral vai direto na alma, age exatamente, né? No que tem que curar, é uma loucura. Eu acredito mais que ele atua no perispírito, não é isso, Carlinha? Antes de manifestar no corpo, né? Isso mesmo. Porque se a gente for ver as próprias doenças físicas, né? Primeiro, toda doença, ela começa no perispírito, né? Sim. A gente começa ali naquela vibração, aquela energia. E aí, claro, se isso não tratado, se isso for deixado aí, vai aparecer no físico, vai refletir, né? Não tem jeito. Então é isso, gente. Já tá na nossa hora. A Lu vai dormir. A Lu vai. A Carlinha também não vai. Não. Vai lá dormir, Luciana. Gente, depois amanhã a gente abre uma caixinha. A gente vai fazer de novo na próxima segunda, tá bom? Pra gente voltar aqui, vai ter de novo downloads. A Carlinha também vai trazer alguma coisa aí que eu não sei o que a Carlinha vai trazer. Vou dar um jeito. Tá? Tu se acha. Tu nem que você ficar aí sentado olhando e depois na hora dá um plim, você vem. Eu faço só a meditação. Tá intimada. Carlinha tá intimada. A Carlinha tá comigo desde o comecinho. Né, Carlinha? É verdade. A Van me trouxe pra cá. Ela tá na loucura sempre junto. É bom, é bom. Então, gente, as meninas se despedem primeiro, porque eu vou fechar, né? Então, fiquem à vontade. Vou agradecer a Van, a Luciana, e agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente. Como a Van falou, vai deixar a caixinha depois, mandem perguntas, as dúvidas de vocês por lá. Obrigadão, viu? Bom, quero agradecer a Carla por ter aceitado se juntar a nós, né? Já nessa terceira live. Muito obrigada por estar aí agregando também na parte dos florais e também ajudar a gente passar todas essas questões. E muito obrigada a todo mundo que esteve presente, a quem vai assistir depois aqui. O pessoal daqui de Portugal geralmente vai assistir a partir de amanhã. Muito obrigada, Vanessa, sempre... né? Estamos aqui juntas. Sim. Senhora. Gente, obrigada pela presença. Obrigada, Carlinha, de novo, por estar sempre comigo. Obrigada, Lu. Obrigada a todos vocês aqui presentes. Espero que vocês voltem. Na próxima live vamos trabalhando um pouquinho, essas curas de pouquinho em pouquinho. Vocês vão se descobrindo aí. E a gente vai junto aí, de mãozinhas dadas, tentando aí todo mundo trabalhar seus processos de evolução, tá certo? Bora gente, se curar. Beijo no coração de todo mundo. Meu famoso namastê. Até a próxima live. Boa noite, gente. Boa noite.